vamos lá, gente, tá? Aqui o nosso exemplo, e aí depois, né, vocês podem perguntar, que eu acredito que vocês vão perguntar alguma coisa aqui. Exemplo 1. Determina os intervalos abertos, tá? Aqui eu não foquei, tá, né, na simbologia, mas eu quero intervalos abertos, tá? Eu não quero aqueles intervalos fechados onde eu uso o colchete. Intervalos abertos onde eu não adiciono o A e o B no intervalo. Isso aí vocês podem procurar depois mais sobre intervalos abertos, fechados. Para quem quer lembrar disso, lá no ensino médio vocês faziam, né, bolinha aberta, bolinha fechada. É só lembrar desse conceito que vocês vão saber o que é intervalos abertos. Nos quais a função, agora estou dando uma função. Observe que essa função poderia ser a modelagem de qualquer problema que eu queira resolver. Qualquer problema que já modela uma situação aí. Então, nesse caso, eu tenho uma função sendo x ao cubo menos 3 sobre 2x ao quadrado. Vocês vão me determinar, vocês juntamente comigo vão determinar os intervalos abertos, onde a função é crescente ou decrescente, e também encontrar os pontos críticos dessa função. Vamos aí responder aonde a função é crescente, decrescente e também encontrar os pontos críticos. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar a derivada de nossa função. Então, a primeira coisa que vocês fazem nesse tipo de problema para encontrar onde a função é crescente ou decrescente e encontrar os pontos críticos é encontrar a derivada dessa função. Nós temos aqui uma função que é a diferença entre duas funções polinomiais, funções que envolvem potência, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma função x ao cubo e eu tenho aqui uma função menos 3 sobre 2x ao quadrado. Todas duas são funções polinomiais. Aqui essa função à direita, menos 3 sobre 2x ao cubo, ela é uma função em forma de potência, onde eu vou aplicar a regra da potência, mas também eu vou aplicar a regra do múltiplo por uma constante. Porque toda vez que eu derivo uma função que tem um múltiplo sendo uma constante, eu posso tirar essa constante da derivação. Nós vamos ter o seguinte, a derivada dessa função, basta eu fazer a derivada desta função menos a derivada desta função. Uma forma inteligente de resolver esse problema é agora determinar os pontos críticos. Então, observe que nós primeiro calculamos a derivada e agora queremos encontrar aonde é crescente e decrescente e aonde é os pontos críticos dessa função. Aqui, ó, a primeira coisa que vocês devem fazer, uma forma inteligente, é já começar dos pontos críticos. Porque uma coisa é importante e eu falei agorinha. Os pontos críticos de uma função é onde a derivada é igual a zero. À esquerda e à direita desses pontos críticos, a função assume valores diferentes em crescente e decrescente. Então, o ponto crítico é exatamente aquele local onde muda de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Então, para encontrar os pontos críticos, devemos encontrar aonde a derivada é igual a zero e também encontrar aonde a função não está definida. Como a derivada f' de x, que eu acabei de calcular agora, foi 3x ao quadrado menos 3x, existe para quaisquer pontos, ou seja, a derivada não tem pontos onde ela não existe. Essa função aqui, ó, ela não vai fazer bico em momento algum, por exemplo. Neste caso, a função existe para todos os pontos. Então, os pontos críticos dessa função serão somente onde a derivada for igual a zero. E aqui, ó, gente, fazendo a derivada ser igual a zero, basta eu pegar 3x ao quadrado menos 3x e igualar a zero. Vocês podem usar a fórmula de Bhaskara, ou vocês podem usar também, colocar o 3x em evidência. Existem diversas formas para encontrar em quais são os pontos onde a função é igual a zero. Mas colocando isso aqui pela fórmula de Bhaskara, vocês teriam que suas raízes, ou seja, os locais onde a função é derivada é igual a zero, seria em x igual a zero e x igual a 1. Vamos voltar. X igual a zero e x igual a 1. Então, são esses dois pontos os pontos críticos. E como nós vimos anteriormente,
são nos pontos críticos aonde existe uma mudança aí de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente, eu consigo saber, somente atribuindo valores, quais intervalos são crescente ou decrescente. Olha como vai ficar isso, gente, ó. Sabendo os pontos críticos, sabendo que os pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 1, eu coloquei aqui, ó, numa reta x igual a 0 e x igual a 1, e vocês vão entender melhor o que vocês devem fazer agora para saber se a função ela é crescente ou decrescente aqui, se a função é crescente ou decrescente aqui, ou se a função é crescente ou decrescente aqui. Sabemos pelo exemplo das imagens ao lado, por esses dois exemplos aqui ao lado, que a f', ou seja, a derivada, só muda de sinal quando passa por um ponto crítico. Então, é somente depois que a função, a derivada passa por um ponto crítico, que ela muda de decrescente para crescente ou de crescente para decrescente. Então, são esses pontos críticos aqui, ó, que definem a mudança se uma função é crescente ou decrescente. Neste caso, só precisamos agora atribuir valores nos intervalos divididos por esses pontos críticos para sabermos quais são crescentes ou decrescentes. Então, depois que vocês encontram os pontos críticos, vocês encontram os locais onde a função muda de crescente para decrescente. Após isso, após vocês saberem os intervalos, dividir os intervalos, observe que eu coloquei aqui, ó, x igual a 0 e x igual a 1. Eu dividi a minha reta nesses pontos. Me deu 3 intervalos, ó. Esse intervalo à esquerda de 0, o intervalo entre 0 e 1 e o intervalo à direita de 1. Nesses intervalos, agora eu vou escolher qualquer valor, qualquer número que você quiser. Porque se a função, se a derivada for maior que 0 aqui ou menor que 0, ela não vai mudar nesse sentido, neste intervalo. A mesma coisa vai acontecer para esses dois intervalos. Então, para esse intervalo aqui entre 0 e menos infinito, eu escolhi um valor menor do que 0. Aqui eu escolhi menos 1, você poderia escolher menos 2, menos 3, não importa. Você vai pegar esse valor que você escolheu e substituir na derivada, nessa função aqui que você derivou. Na hora que eu substituo o meu menos 1 na derivada, aonde for x eu colocar menos 1, essa derivada daria 6. 6 é maior que 0. Se a derivada é maior que 0 nesse intervalo, quer dizer que a derivada mostra que a função ela é crescente. Então, para esse intervalo aqui, ó, a função ela é crescente. Para intervalos de 0 até menos infinito, a função ela é crescente. Para intervalos entre 0 e 1, para esse intervalo entre 0 e 1, eu escolhi um valor meio. Vocês poderiam colocar 1/3, qualquer 0,9, qualquer valor que vocês quisessem calcular, vocês poderiam. Eu coloquei o meio. Na hora que eu substituo o meio na minha derivada, nessa função aqui, ó, o valor deu menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4, o valor é negativo, o valor é menor do que 0. Ou seja, para quaisquer valores aqui, ó, nesse intervalo, a derivada também daria 0. Não importa quem vocês escolhessem, dizendo que a função seria decrescente entre 0 e 1. Agora, para esse intervalo aqui, eu escolhi o 2. Escolhi um número maior do que 1, escolhi o 2. Na hora que eu aplico o meu x igual a 2 na derivada, a derivada deu novamente maior do que 0, dizendo que para quaisquer valores aqui maiores do que 1 até mais infinito, eu poderia ter escolhido aqui 1 milhão se eu quisesse. É maior que 1, né? Para esses valores, a derivada seria positiva, mostrando que a função ela é crescente. Então aqui, ó, nós resumimos as nossas informações da seguinte forma. Os pontos críticos foram onde a derivada for igual a 0, aonde eu peguei a derivada e igualei a 0, foram x igual a 0 e x igual a 1. Esses pontos mostram aonde existem mudanças, aonde a função é crescente e decrescente, e nessas mudanças eu atribuí valores. Ao atribuir valores, eu encontrei exatamente os locais onde a função ela é crescente, que foram valores no intervalo menor do que 0 até menos infinito,
e valores maiores do que 1 até mais infinito. Nesses dois intervalos aqui, ó, a função ela é crescente. E somente nesse pequeno intervalo de 0 até 1, eu terei que a função ela é decrescente. Observe que nós não olhamos o gráfico dessa função, nós olhamos só o comportamento dessa função. Mas é claro, né, não é difícil colocar o gráfico dessa função. Observe agora o gráfico dessa função, que exatamente mostra o que nós resumimos anteriormente. Observe que para valores menores do que zero, menores do que x igual a zero, a função ela é crescente. Ó. Olha o comportamento crescente dessa função. Chegou em x igual a zero, até x igual a 1, essa função é decrescente. Ó. Ela faz um decrescente aqui, ela desce de valor em relação ao y, ao f de x. Depois que ela chega no 1, ela começa a crescer novamente. Ela faz um movimento de crescente. Esse aqui é o gráfico dessa função. X ao cubo menos 3 sobre 2, x ao quadrado. Então, gente, com a derivada, eu consigo descrever o comportamento crescente e decrescente de uma função e também esses pontos estacionários, que são exatamente os pontos onde acontece aquela mudança de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Então, neste caso, eu termino